E por falar em disciplina, aproveitava para agradecer a forma cordata como tudo isto correu durante esta primeira volta, que espero assim continue, porque só demonstra que alguém anda errado neste negócio, e eu espero muito bem, quer dizer, ser um desses que digo que estou errado quando se fala acerca dos políticos. Começava por ser engenheiro Constantino e dava-lhe 5 minutos para explicar o que é que se propõe fazer se for eleito Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, da nossa terra. Ligar, isso. Faz mal. Desculpem. É o lá em cima. O que é que me proponho fazer no mandato? Em 5 minutos também é difícil dizer-vos tudo o que me proponho fazer. Em termos genéricos. Mas vou, em linhas gerais, destacar três propostas. Antes de mais, deixem-me dizer, eu gostava que os vilacondenses me conhecessem, já o disse no meu discurso de apresentação de candidatura, gostava que os vilacondenses me conhecessem pelo Constantino dos 3 Ds. O D de democratizar, o D de desenvolvimento e o D de dinamizar. Democratizar porque, infelizmente, e como é natural, ao fim de 40 anos de mandato da mesma força política, é natural que a democracia não seja plena. E eu, aquilo que sinto e o que vejo e o que as famílias de vilacondenses não respiram a liberdade na sua total expressão. Não vou estar a explicar mais, só tenho 5 minutos, mas depois poderei desenvolver o tema. Desenvolver. Como é que eu quero desenvolver Vila do Conde? Primeiro, através de uma política fiscal mais acessível para as famílias, para as empresas e para todos aqueles que querem cá fazer investimentos, criar empregos, para que todos nós ganhemos dinheiro. Então, proponho-me desde logo reduzir o IMI no ano 2020 para a taxa de 0,3. Não fazê-lo de uma forma, e estou a dizer em 2020 porque a minha ideia é que no próximo ano reduzir o IMI para 38,5. Aliás, em reunião de Câmara, estes dias foi aprovado uma proposta da Sra. Presidente reduzindo para 39, portanto está sensivelmente naquilo que eu propus no meu discurso de apresentação. Em 2019 proponho 34... Constantino, deixa-me só dizer uma coisa. Para 39, mas atenção, não é aprovado. A Sra. Presidente propôs 39, mas só vai se a Assembleia Municipal for aprovada. Vilela, desculpe. 5 minutos ou é o seu Vilela que já me está a roubar o meu tempo? Vai chegar a essa parte em que pode trocar argumentos. Posso continuar? Estás com muito medo. Portanto, 0,385 em 2018, no próximo ano, e 0,345 em 2019 e 0,30 ou 0,3 em 2020. Pretendo também introduzir o IMI familiar. Já em 2015 o PSD, em reunião de Câmara, e o CDS, em Assembleia Municipal, fizeram propostas no sentido da introdução do IMI familiar. E, portanto, no próximo ano, independentemente da taxa vir a ser corrigida ou não, portanto, no próximo ano introduzirei o IMI familiar. Famílias com um filho terão uma redução de 10%, famílias com 2 filhos 15% e com 3 filhos ou mais terão uma redução de 15%. É este o IMI familiar e o plafonamento que pretendo fazer. Mas também pretendo, já o propus também a semana passada, pretendo reduzir a vossa fatura da água 30%. Não vou ter tempo para estar aqui agora a explicar, daqui a bocado já estão a dizer que já passaram 3 minutos. Não, falo Sr. Geraldo. Podê-lo-ei fazer depois. E vamos apostar fortemente na dinamização do investimento municipal. Ao contrário daquilo que se diz,
o investimento municipal tem diminuído drasticamente nos últimos anos. E sem investimento, nós temos, aquilo que nós vemos é ruas completamente esburacadas. Toda a nossa rede viária está uma desgraça. Eu podia citar aqui uma carrada delas, mas vocês, muitos de vós que vos estou a ver e a conhecer, sois das freguesias e sabeis do que é que eu falo. Ou foi porque meteram a água, ou andaram a meter o saneamento, ou agora o gás, e depois nunca, quando vão remendar, nunca fica como estava. E, portanto, há muito tempo, eu prometo que se for eleito Presidente de Câmara, uma das primeiras coisas que vou tratar é precisamente essa. Nós vamos para concelhos vizinhos e os nossos carros não tremem tanto como em Vila de Conde. Em Vila de Conde isto é uma desgraça. As ruas estão miseráveis, temos uma rede viária que é uma desgraça, desculpem lá. Já o disse há bocado e volto a repetir. Do investimento municipal, se as freguesias têm 60% da população, terão 60% do investimento municipal, seja nas redes viárias, seja na melhoria de escolas, seja na ajuda às instituições. Eu pretendo tornar o concelho mais igual, mais harmónico. Não é, a cidade tem uma qualidade de vida realmente boa e as freguesias não têm essa qualidade de vida. Eu aconselho aqueles que não entendem o que eu estou a dizer, eu cedo a minha casa para virem passar a minha casa um mês para sentirem o que é viver numa freguesia. Vou para lá, eu. Um mês para a casa dela, então não é porreiro. Um mês para a casa dela. E neste aspecto do desenvolvimento, deixem-me dizer uma coisa. Eu, como Presidente de Câmara, há uma coisa, eu penso que ainda tenho tempo. Tem tempo ainda, pode. Tenho? Tem tempo. Tem. Eu tenho esse trauma comigo. Se foi interrompido. A diferença entre Portugal e Espanha, por exemplo, a nível económico, e eu há bocado disse-vos que fui presidente e fui diretor de uma série de associações empresariais, e a diferença entre Portugal e Espanha é que a Espanha tem os governos regionais, que quando há qualquer crise, há uma crise na agricultura, e eles já estão em cima a ajudar a agricultura e a percepcionar esse problema e a ajudar essas empresas dessa área. Tem um problema na pesca, já estão lá também a acudir-lhes. Os governos regionais. Em Portugal não temos governo regional, mas temos presidentes de Câmara. E eu garanto-vos que comigo, como Presidente de Câmara, essa percepção é feita. A sensibilidade que eu tenho para as empresas e para as crises permite-me antecipar essas crises e ajudar as pessoas. Nós vivemos aqui já numa crise latente no setor agrícola, vivemos numa crise latente no setor das pescas, e eu não ouvi, nem vi ainda, a atual Presidente de Câmara responder a essa situação. Não chega a reunir o Conselho Municipal da Agricultura, nem o Conselho Municipal das Pescas. É preciso agir junto do Poder Central e também aqui. E eu garanto-vos que nesse aspecto, aí ninguém me pede meças também, porque eu venho de lá, venho das empresas e venho do tecido empresarial e das associações e sei o que é isso. Portanto, o Presidente de Câmara tem que ser muito mais ativo, muito mais proativo no desenvolvimento de políticas que sustentem estas crises que de vez em quando nos atacam. Outra situação, e para concluir, eu tenho previsto, já estamos a estudar, com a ajuda do professor, de um vilacondense, professor de finança em Inglaterra, o professor Alcino Azevedo, está-me a ajudar a preparar as linhas gerais para que eu venha a apresentar um plano de desenvolvimento económico do Concelho para 10 anos. Isto não pode ser planeado de hoje para amanhã, organizo uma festa para o ano que vem. Não pode ser. Isto tem que ser planeado em termos económicos. Ninguém se parece com a situação que nós vivemos. E as câmaras têm que ter planos de desenvolvimento a 5 e a 10 anos. E, portanto, eu comprometo-me juntamente, chamarei para essa ação, desde a Academia, com a ajuda do professor Alcino Azevedo, desde a Academia, às associações empresariais, aos sindicatos, todas as forças vivas da terra farão parte e serão ouvidas
na criação desse plano de desenvolvimento económico para o Conselho para 10 anos. Muito obrigado, engenheiro. Falou à vontade 10 minutos, mas não tem problema nenhum. Gostei de o ouvir falar sobre democratizar, desenvolver, dinamizar, e agora gostaria de ouvir o engenheiro António Caetano falar na nova vitalidade do PS. Muito bem. Não sem primeiro fazer um breve comentário, quer à intervenção do meu colega António Miguel, quer do Constantino. De repente não fosse esta plateia constituída por vilacondenses e às tantas podia parecer que estávamos a falar de outro concelho. Tanta é a desgraça que a vossa ideia paira por aí, que eu não encontro em lado nenhum por onde vou andando. E também queria dizer ao Luís Vilela que me orgulho muito de fazer parte de uma equipa que ao longo dos últimos 16 anos, que é o tempo que eu tenho de atividade municipal, produziu trabalho e acrescentou qualidade de vida aos vilacondenses. Queria ainda dizer-vos que, por via desta minha vivência municipal, como vereador responsável durante muitos anos pelas freguesias e pelo investimento municipal, tenho a noção de que, ultrapassadas algumas questões de natureza financeira na Câmara Municipal, estamos em condições de virar a página e voltar a proporcionar desenvolvimento no concelho. Desenvolvimento que reduza algumas assimetrias que ainda se verificam e que permitam constituir fator de coesão social dentro do concelho e ao nível das 30 comunidades. E por isso pretendemos que o mandato que se avizinha seja muito orientado, seja focado nas freguesias. E é dessa forma que nos propomos retomar o compromisso de construir os polos de piscinas municipais nas freguesias de Macieira e da Junqueira. Não tenham dúvidas que vamos levar a efeito estas obras. Assim como queremos alargar o plano de desenvolvimento desportivo do concelho. O concelho que temos e o movimento associativo que temos bem o merecem. Não tenho nenhuma dúvida relativamente àquilo que é a recuperação da instalação de um ecoparque na antiga estação aquícola. A zona nascente da cidade bem o merece e a requalificação das margens do Rio Ave a isso o impõem. De tal forma que pretendemos estender um conjunto de percursos ao longo das margens do rio, ligando a sede do concelho à zona nascente, naquilo que será seguramente um conjunto de percursos atrativos e que permitirão prolongar um conjunto de percursos pedestres e cicláveis que já temos na cidade e na orla marítima. Vamos criar uma nova centralidade na cidade. Queremos recuperar a margem esquerda do Rio Ave, em Azurara. Pretendemos que ali se instale um parque temático com áreas de lazer, onde as atividades náuticas terão naturalmente condições particulares e favoráveis ao uso do rio, numa interação maior da comunidade com o rio, estabelecendo para o efeito uma ligação pedonal entre margens, com uma ponte pedonal a construir de forma adoçada à cota d'água, o que viabilizará ainda a possibilidade de ligar os percursos pedestres e as ciclovias existentes ao longo da Avenida Marginal a toda a orla marítima a sul do Ave. É um projeto em que acreditamos e que, naturalmente, já estamos a desenvolver do ponto de vista dos estudos. A mobilidade e os modos suaves, o estacionamento e a eliminação de barreiras serão, naturalmente, prioridades, bem como o alargamento da rede de ciclovias. Não deixaremos de reivindicar aquilo que é inteiramente justo, que é a construção do interface na estação do metro. É absolutamente indispensável que ali se estabeleça um centro
intermodal de meios de transporte público, numa medida que seguramente trará mais oferta e melhor qualidade dos transportes públicos para todos. Vamos ainda verificar a possibilidade de construir um novo parque de estacionamento. Pretendemos que isso aconteça na antiga curva do S, mesmo no topo norte do Parque de Jogos. É absolutamente indispensável criar condições de acomodação de viaturas no centro da cidade. Só assim poderemos pedonalizar o nosso centro histórico. Só assim criaremos condições para vivificar e revitalizar todo o centro histórico. Vamos naturalmente recuperar a ala norte do Parque de Jogos. Hoje, centro de convergência de crianças, jovens e famílias, impõe-se que o façamos. Retomaremos naturalmente a regeneração e revitalização urbana. É um projeto que importa dar continuidade, terminando a intervenção no centro histórico, garantindo que estas obras permitirão o estabelecimento e a fixação de novos públicos nesta área importante da cidade, cartaz turístico e mobilizador de novas dinâmicas que seguramente muito importantes são para o centro da cidade. Vamos criar uma instalação, vamos criar e instalar... Engenheiro, já passamos. 5 ou 10 minutos. Quase 10, já passamos 10. Não faz mal. Vamos ter tempo de seguir para poder apresentar as suas razões, se não se importa, para não quebrar. Claro, para não claro. Muito obrigado. Vamos naturalmente instalar, queremos fazê-lo, vamos instalar uma universidade sénior na cidade. Será na casa dos Pizarro Monteiro, na Rua da Costa, naturalmente requalificando o espaço exterior, o logradouro, com jardins que serão devolvidos ao usufruto da população. Vamos manter o apoio às freguesias, vamos reforçar esse apoio através de uma efetiva proximidade. Vamos naturalmente estar ao lado do nosso movimento associativo. Temos que estabelecer e reforçar ligações com o conhecimento e o mundo empresarial. É absolutamente indispensável um funcionamento em rede. Naturalmente que estas são algumas linhas gerais de um programa eleitoral que está a ser construído e que, com a oportunidade necessária, não deixará de ser tornado público e posto à vossa consideração. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Passava a doutora Elisa Ferraz e dava-lhe ao mesmo tempo os mesmos 5 minutos, quer dizer, dobrados, quer dizer, mesmos 5 minutos dobrados. Procurarei ser sucinta, mas esclarecedora e, caros amigos, caros vilacondenses, como sempre, só vou prometer aquilo que tenho a certeza que vou poder cumprir. Tendo em conta as minhas palavras iniciais, centrar toda a ação do mandato, como aconteceu no anterior, nas pessoas, na preocupação com a qualidade de vida dos vilacondenses, principalmente dos mais desprotegidos, eu irei orientar esta minha intervenção precisamente pelas áreas da ação social, da educação, do ambiente, que deixarei para a parte seguinte, e, portanto, depois das intervenções que a nível de outras áreas iremos fazer, e falar também da cultura, do turismo, enfim, de áreas afins. Eu queria dizer que, relativamente à ação social, continuaremos extraordinariamente atentos aos problemas dos vilacondenses mais desprotegidos. A nossa ação é notória. Efetivamente, vamos manter os mesmos vetores de intervenção. Criámos neste mandato um fundo de emergência social que permanentemente e perante situações de emergência resolve situações prementes com que as famílias se veem em situação de crise. Para as famílias, peço desculpa, que se veem em situação de crise.
Esse fundo é um fundo que está estipulado, porque tem que ser estipulado de acordo com o orçamento, com uma determinada verba, mas sempre que necessário fazemos o seu reforço para que nenhuma família, numa situação de emergência, fique por resolver com o problema da compra dos remédios ou do pagamento da água e da luz. Foi um fundo que criámos. Como criámos a tarifa social para a água? Estamos a ajudar já imensas famílias com essa tarifa que criámos e pretendemos ampliar essa medida também. Queria dizer também que relativamente à nossa intervenção junto daquilo que é a responsabilidade social das empresas, temos um programa de extraordinário impacto que muitos vilacondenses não conhecem, mas que efetivamente na vida das pessoas tem sido importantíssimo. Aquilo a que chamamos os sorrisos bonitos. Se calhar não sabem o que é, mas tem que ver com a higiene oral, tem que ver com a intervenção dos nossos empresários a nível da medicina dentária, que connosco colaboram e que permitem que, nomeadamente, pessoas que têm que se apresentar à entrevista de trabalho possam apresentar-se com um melhor aspecto, e temos este programa que está a ser ampliado e permanentemente temos a adesão, volto a dizer, dentro da responsabilidade social dos nossos empresários, tal qual como o projeto Ótica Solidária, em que temos distribuído centenas e centenas de óculos com a respectiva consulta de oftalmologia. São projetos de intervenção social que vamos manter, que vamos desenvolver. E é nestes projetos que eu me revejo, e por isso é esta a primeira ação a nível da minha intervenção que vos quero apresentar. Dizer também que temos de novo um programa que será extraordinariamente inovador. E volto aqui a referir as minhas palavras iniciais das políticas inovadoras. Que programa é esse? Pois fiquem a saber que muitas vilacondenses não podem aceitar postos de trabalho porque não têm com quem deixar os filhos à noite e aos fins de semana. Porque as creches existentes só trabalham durante a semana. Temos um programa já aprovado, que foi uma candidatura que fizemos. E iremos ter um programa de AMAs, que iremos disseminando a pouco e pouco. AMAs que vão criar emprego no nosso tecido social e que vão responder a este tipo de situações quando elas existirem, permitindo que nenhuma mulher possa desistir de um posto de trabalho por não ter a quem deixar os seus filhos durante a noite ou aos fins de semana. São programas concretos, são esses que iremos executar. Gostaria agora de vos falar da educação. Somos um concelho modelo na área metropolitana do Porto relativamente às práticas que temos introduzido dentro dos programas da educação no nosso concelho. Fomos dos primeiros concelhos a aceitar a transferência de competências. Temos hoje centenas de funcionárias que respondem diretamente perante a Câmara Municipal, mas colocadas nos nossos agrupamentos, com contratos de trabalho que lhes dão segurança na sua vida e com uma dinâmica de respostas por parte dos agrupamentos. Ninguém ouve dizer que não abrem escolas no concelho por não terem efetivamente funcionários. Estamos atentos, colocamos as funcionárias a tempo, tal e qual como fazemos com as atividades de enriquecimento curricular, com o programa exemplar que temos a nível do fornecimento das refeições, dos transportes escolares, dos subsídios para material escolar, em que ultrapassamos tudo aquilo que o Governo oferece, que é muito pouco, parece que oferecem os livros, mas efetivamente fica uma fatia grande que tem que ver com os cadernos que acompanham esses mesmos manuais e que não são subsidiados. A nível do transporte, nós pagamos mais os 50% que os alunos precisam a nível do secundário porque não estão cobertos. Toda esta ação é uma ação que vimos perseguindo. Criámos um novo modelo de marcação das refeições escolares. Foi algo extraordinariamente difícil porque um modelo novo, aproveitando as novas tecnologias, e muitos foram os municípios que nos pediram o exemplo e nos vieram perguntar como é que nós fazíamos, como é que conseguimos
introduzir esse novo sistema que demorou o seu tempo a ser implementado, mas que está completamente implementado em todo o Conselho. Queria dizer-vos que temos aprovado, ou irão ouvir falar muito dele, um programa que se chama o Octante, para o qual está previsto uma verba de cerca de 500 mil euros a distribuir por 3 anos. Que projeto é esse? É um projeto de combate ao abandono e ao insucesso escolar, que se traduz na possibilidade de colocarmos um ou mais psicólogos em todos os agrupamentos de escola do Conselho. Isto é um facto extraordinário, porque os agrupamentos não têm psicólogos, ou os que têm estão em part-time. Estes psicólogos de que falo são somente afetos a este programa Octante, que tem uma nova dinâmica de ensinar. Utilizando as tecnologias, teremos laboratórios digitais em todos os grandes centros escolares e nas escolas mais pequeninas haverá um laboratório digital móvel que se deslocará durante a semana entre as diversas escolas. E, portanto, este é um programa novo, um programa no qual colocamos uma atenção extraordinária, porque, efetivamente, continuamos a ter muitos alunos para os quais o insucesso escolar é uma realidade. E estes alunos são os alunos oriundos, de uma maneira geral, das populações e das famílias mais carenciadas. É preciso intervir aí. Só assim conseguimos mudar este ciclo e conseguimos realmente dotar Vila do Conde e os vilacondenses de instrumentos que permitam que depois, mais velhos como cidadãos adultos, sejam todos cidadãos de primeira no nosso concelho. Muito obrigado, Vítor. Muito obrigado. Eu não acabei. Vou a meio. Fico por aqui. Ficava por aqui, prosseguimos depois, vamos dar outra volta. Se Muito não se bem. importa. Falei na ação social e na educação. Irei aproveitar os outros momentos para falar Temos o tempo para falar no assuntos. ambiente, na cultura, no turismo, na economia, nas finanças, nos impostos. impostos. Essa parte eu já tinha separado. Já Portanto, tinha. Ok, muito bem. Mas é que, se não se importa, passamos aqui ao arquiteto Marinho Costa. Tenho todo o tempo do mundo. 5 minutos. 5 minutos podem ser. Nós, ao longo destes 3 últimos meses, nesta nossa organização um pouco amadora, temos vindo a fazer algumas reuniões e, sobretudo, grandes reflexões sobre aquilo que nós pensamos para Vila do Conde para os próximos anos. Eu estava agora aqui a ouvir os meus colegas e, curiosamente, nós já lançamos cerca de 15 propostas pela internet e nenhuma delas tem uma única obra. O que eu acho curioso, eu sendo um arquiteto, como é que o paradigma pode mudar substancialmente dependendo de quem pensa. As autarquias têm sido geridas como máquinas de fazer obra, não necessariamente por culpa dos autarcas, mas porque durante muito tempo a filosofia de investimento era significado de obras. Foi tornado o conceito fundamental na ação de qualquer Presidente de Câmara. Por outro lado, até há uma década atrás, tínhamos um país com grande carência de equipamentos de todos os níveis e recebemos financiamento comunitário para essa necessária convergência. Nem sempre essa ânsia de fazer obra foi acompanhada do necessário planeamento, a médio e longo prazo. E, na maior parte das vezes, não foi pensado de um modo sustentável. Hoje temos autarquias endividadas, não necessariamente pelos custos da construção, mas pelos custos da manutenção desses equipamentos. E Vila do Conde é um bom exemplo disto. A questão da sustentabilidade da obra camarária é um conceito novo, que nasce também de uma grave crise económica que reduziu drasticamente as receitas fiscais e as transferências governamentais. Mas, felizmente, vivemos num concelho bem dimensionado ao nível dos equipamentos, com talvez algum excesso até na oferta em determinadas áreas, o que resulta num subaproveitamento de alguns espaços. De igual modo, os municípios recaíram em estratégia mais fácil perante as recentes dificuldades e aumentaram a sua taxa fiscal perante os cidadãos, de modo a pagar essa fatura pesada do passado. Hoje vivemos outro paradigma na gestão municipal. Temos de ser mais criteriosos no planeamento, temos de ter planeamento, temos de ter planeamento de infraestruturas e equipamentos e temos de saber dar resposta aos desafios da sustentabilidade do património que a autarquia vilcondense possui. Talvez a resposta esteja precisamente na palavra gestão. E se de facto existir uma reflexão sobre o uso partilhado e sustentado de todo este património,
com novas ideias de uso, parcerias e rentabilização de recursos, com toda a certeza que a fatura a pagar por nós todos será bem mais fácil de aguentar. Existem meios e processos inovadores de gestão do funcionamento interno da autarquia, que bem aplicados irão reduzir a máquina pesada da Câmara Municipal e de todos os seus serviços. Com isso iremos gerar poupanças que poderão ser aplicadas em áreas mais carenciadas e mais úteis aos cidadãos. Existe também um desafio reduzir a enorme carga fiscal que incide sobre os cidadãos, mas sem populismos e sem promessas fáceis. A Câmara Municipal de Vila do Conde tem de perceber qual a receita fiscal necessária para a sua atividade e conciliar isso com uma redução ponderada do IMI, do IRS e da derrama, de modo a se tornar sustentável e permitir um investimento continuado nas verdadeiras prioridades do presente. Nós já lançámos algumas outras propostas em algumas áreas, em que aqui apenas falarei naquelas que não são abordadas nas respostas seguintes, em que, por exemplo, lançamos a proposta de criar uma aplicação em que seja possível o cidadão interagir com a gestão da Câmara, ou seja, acompanhar de uma forma quase vídeo, em simultâneo todos os gastos e todas as receitas que a Câmara vai fazendo. Esta gestão participativa é um apelo à unidade social, assim como a adoção de processos mais inclusivos e participativos dos municípios. Contribui para o melhor impacto das medidas adotadas na gestão autárquica. No fundo, deixa de pensar em objetivos eleitorais e começa a pensar em nós todos. A questão da solidariedade social. Nós propomos aumentar as transferências financeiras para o setor social, com auxílio a uma gestão financeira mais profissionalizada e mais responsável. Eu assumo que aqui falam em causa própria, mas é uma causa própria que é de todos. E em dias como hoje, o empreendedorismo social não se trata de uma causa privada. Hoje em dia, as sociedades apresentam algumas das mesmas temáticas sociais de outros tempos, mas apresentam também novos problemas sociais, fruto de um desenvolvimento da exclusão, de problemas demográficos e de uma sociedade cada vez mais individualista. Esta realidade é um grande tema de trabalho de uma autarquia, que deve continuar a desenvolver esforços para reduzir, minorar ou até eliminar problemas sociais ligados à pobreza e à exclusão social. Por outro lado, Portugal e Vila do Conde possuem um capital social ligado às muitas entidades do setor social, IPSS, misericórdias e mutualidades. E este riquíssimo setor tem de ser continuadamente apoiado, mas mais do que isso, a autarquia tem de se fazer parceira destas entidades que desde há muitos anos substituem o Estado e a própria autarquia nas suas obrigações sociais para com a sociedade. Uma autarquia deverá ser parceira, coordenadora, gestora de recursos, que muitas vezes criam desigualdades geográficas e assimetrias no papel social destas instituições. Vila do Conde tem cerca de 30 e tal IPSS que não estão distribuídas de uma forma uniforme e nem sequer de uma forma proporcional em termos geográficos. Uma melhor gestão, se calhar uma central de compras, e isso hoje em dia já é feito através da rede social, que é assim que se chama, mas aí a Câmara pode ter mais do que querer fazer, pode ajudar com que se faça. A questão da mobilidade e transportes. Vila do Conde nunca teve o tema da mobilidade e transportes como uma prioridade. Somos tradicionalmente um concelho muito conservador e provinciano em relação à necessidade de uma boa mobilidade dos nossos cidadãos. Temos uma rede viária concelhia pobre e desqualificada. Temos problemas de trânsito e acesso à cidade, sede do concelho, que ano após ano e devido ao natural crescimento demográfico se agravam. O concelho, sobretudo as freguesias mais interiores, possuem uma rede viária envelhecida e desqualificada. Será necessário fazer um plano da rede viária em todo o concelho, estabelecer prioridades e aumentar o investimento público nestas infraestruturas. Torna-se obrigatório, finalmente, em Vila do Conde, pensar na importância dos transportes coletivos e públicos. Temos forçosamente que pensar de um modo mais cosmopolita e evoluído. Um concelho que praticamente menospreza a sua rede de metro e a sua ligação aos restantes transportes, assim como a acessibilidade de todo o território, está a perder o comboio do desenvolvimento. Para além do território mais urbano, composto pela cidade, há algumas freguesias mais urbanizadas, em que o território rural está também ocupado por uma grande faixa de população mais urbana, que trabalha noutras localidades. O facto de não existirem transportes entre freguesias, nem de ligação ao metro, coloca muita população frágil em relação à sua integração no mercado de trabalho e na sua relação com os serviços. Todo o território deve ser atrativo e todo o território deve ser acessível.
O excesso de centralismo dos últimos anos só levou a um mútuo isolamento, quer da cidade ou das freguesias, fator inaceitável em pleno século XXI. Vamos finalmente promover a construção da estação intermodal de Vila do Conde, assim como a previsão de outras duas mais a nascente, a sul do Concelho, com a criação de ligações a outros transportes públicos. Vamos promover outras formas de transporte, como o car sharing e essas outras formas mais inovadoras das pessoas se fazerem transportar. Tem tempo? Já atingimos os 10 minutos no simpónio. Fica para a segunda volta. Não compete ao moderador interromper, nem compete comentar, mas quer dizer, não resisto. Gosta tanto de andar de motoreta. Não falou nas motoretas nem nas bicicletas, eu já estou mais descansado. Eu vim de motoreta. Passemos adiante. Temos o Pedro Martins, da CDU. Obrigado. Bem, dois apontamentos antes de falar sobre o nosso programa. O primeiro, depois de ouvir o engenheiro Caetano, fiquei algo surpreendido. Que apesar desta nova vitalidade, nada mudou no PS. Portanto, a Câmara continua endividada, o passivo é muito elevado, mas o rol de obras que prometem é tremendo. Parece que a vitalidade é tanta que querem fazer agora as obras que não fizeram durante 40 anos. Relativamente também à doutora Elisa Ferraz, noto que continua a fazer da solidariedade e da caridade as suas bandeiras. Mas eu acho que falou no caso das mães que podem perder o emprego porque não têm com quem deixar os filhos. Bem, eu acho que mais importante do que estas bandeiras da solidariedade seria empregos condignos e impostos que as famílias pudessem pagar. Passando então ao programa, tal como foi combinado, as nossas propostas para o Conselho visam fazer o que nunca foi feito e corrigir os erros do passado, em que as decisões foram tomadas sem qualquer critério ou plano de base que as suportasse. Simultaneamente, o programa da CDU é um programa honesto, é um programa com os pés assentes na terra. É muito fácil ceder ao populismo das promessas eleitorais. No entanto, e tal como referi ainda há pouco, importa atender que o próximo Executivo vai herdar do PS um passivo de várias dezenas de milhões. Pelo que é necessário que as candidaturas que dizem que vão fazer a obra faraónica expliquem também como é que a vão fazer. O nosso programa assenta em 5 eixos fundamentais: os órgãos autárquicos, os serviços públicos, o desenvolvimento estratégico, a qualidade de vida e desenvolvimento social e o ambiente. No primeiro eixo que referi, os órgãos autárquicos, pretendemos fomentar a transparência e a democracia participativa, assim como o debate, melhorando o funcionamento da Câmara e da Assembleia Municipal. Para tal, entre outras medidas, propomos dotar a Assembleia Municipal de novas instalações, que sejam condignas com o seu funcionamento, que sejam abertas à população, incluindo aos cidadãos com deficiência motora, que atualmente estão impedidos de assistir às sessões por falta de acesso. Descentralizar algumas reuniões de Câmara pelas freguesias. Criar a figura do provedor municipal para queixas, sugestões dos municípios. Criar um órgão consultivo que envolva representantes de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, da sociedade política, da sociedade civil, das associações, portanto, para que este órgão consultivo analise questões comuns aos dois concelhos, criando assim força, ao invés de fraquezas, como infelizmente assistimos recentemente nas questões do hospital. Propomos realizar um inquérito independente ao processo que permitiu a construção do prédio a norte da Igreja de Nosso Senhor dos Navegantes, procurando identificar as responsabilidades que nunca foram assumidas. Propomos também realizar uma auditoria externa independente às contas do município que permita uma cabal e detalhada caracterização da despesa. Passando ao segundo eixo, o serviço público, propomos, entre outras medidas, reverter a desastrosa concessão de água e saneamento à Indáqua, alargando em simultâneo as redes de distribuição a todo o Concelho.
exigir a construção do novo centro hospitalar, exigir a construção da prometida esquadra da PSP, assim como de um posto da GNR em Modivas. Considerando que o programa Revive está condenado ao fracasso, promoveremos a reabilitação do Mosteiro de Santa Clara através de uma solução multiuso, onde possa funcionar o Tribunal, a Assembleia Municipal, um centro de congressos, uma incubadora de empresas, assim como restauração. Privilegiaremos os serviços internos da autarquia em detrimento da permanente contratualização de serviços externos. É preciso valorizar os bons recursos humanos da autarquia e não ir permanentemente buscar fora. O terceiro eixo do programa CDU será o desenvolvimento estratégico. Para tal, contrariamente ao que nunca foi feito, produziremos, sobretudo na vertente económica, um plano de desenvolvimento estratégico assente nas áreas de turismo, da agricultura e pescas e da indústria especializada, indústria e empresas especializadas, que corrijam as assimetrias do Conselho. Faremos a revisão ao PDM. Definiremos novas ARU, áreas de reabilitação urbana, que englobem áreas prioritárias nas freguesias, mas também em Caxinas e Poça da Barca. Criaremos uma incubadora de empresas. Criaremos novas áreas de localização empresarial, assim como um regulamento de incentivos transparente. Isentaremos da taxa de derrama municipal todas as empresas que tenham tido no ano anterior um volume de faturação inferior a 150 mil euros e que tenham criado e mantido pelo menos 5 postos de trabalho. Esta foi uma proposta nossa já em Assembleia que foi rejeitada. Promoveremos o cluster do mar. Investiremos na melhoria da rede viária do Conselho, projetando uma circular rodoviária que liga as freguesias do interior entre si e que possua variantes tendo em conta as estações de metro. Beneficiaremos as acessibilidades à Ponta de Retorta, que foi uma obra incompleta. Sem as acessibilidades a norte e a sul, de pouco serve. O quarto pilar é a qualidade de vida e o desenvolvimento social. Assumimos o compromisso de baixar o IMI até ao final do mandato para o valor mínimo legal de 0,3%. Promoveremos uma efetiva política de habitação social no Conselho. Desenvolveremos um plano de solidariedade social para dar resposta cabal e transparente às situações de maior dificuldade. Incentivaremos o associativismo pela sua importância na vida do Conselho. Definiremos um plano desportivo com a participação de escolas, associações, instituições e juntas de freguesia, identificando as reais sinergias e necessidades de equipamentos, promovendo então a sua construção. Criaremos novos centros de juventude em freguesias do Conselho, que constituam pequenos locais para a realização de atividades lúdicas, culturais e de formação, sobretudo para os jovens, como o próprio nome diz. Criaremos uma rede de percursos pedestres que atraiam as pessoas para a visitação dos espaços naturais e patrimoniais das freguesias. Criaremos um circuito ao longo da margem sul do Rio Ave para a prática do exercício físico entre ambas as pontes. Apoiaremos as juntas de freguesia na criação de pequenos parques públicos que funcionem como locais de promoção da biodiversidade, mas também de descontração e prática de exercício físico. Por último, o quinto eixo do nosso programa é o ambiente, que merece este destaque de estar num eixo isolado, uma vez que as sucessivas variações do pelouro pouco ou nada fizeram no que toca ao ambiente em Vila do Conde. Elaboraremos um estudo sobre a vulnerabilidade, identificando medidas ao nível da adaptação e mitigação face às alterações climáticas, que é algo que pelas características litorais do Conselho já deveria estar implementado. Definiremos o Conselho de Gestão da Paisagem Protegida, vulgo Reserva Ornitológica de Mindelo, composto pela Câmara, juntas de freguesia, instituições académicas e associações diretamente relacionadas. Promoveremos a recuperação ecológica da área de paisagem protegida, abrindo-a às populações, através de percursos pedestres e cicláveis. Requalificaremos a zona ribeirinha e marítima de Azurara e promoveremos a despoluição das ribeiras de Silvares e da Granja. Trabalharemos com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, envolvendo ainda as instituições académicas e associações locais para a reabertura da estação aquícola como espaço ambiental multiusos. Obrigado. Muito obrigado, Pedro Martins. E agora, estes 5 minutos são sempre 10 e vai-se prolongando, temos o Luís Vilela, que tem o mesmo tempo, esteja bom. Antes de passar às propostas que eu faço, se for Presidente da Câmara, queria fazer 3 reparos. Primeiro, ao Engenheiro Constantino. O Engenheiro Constantino veio aqui arvorar-se que uma proposta do PSD do IMI familiar. É mentira, vocês não acreditam nisso. O Governo é que já tem isso determinado. É uma verdade que a Sra. Presidente da Câmara não aceitou
utilizá-lo, não é? Ou pô-lo em vigor. Tá? A outra é que o Engenheiro Caetano veio aqui falar de promessas, mais do mesmo. Há quantos anos já prometem as piscinas? Há quantos anos? E vão continuar a prometer. Isto é falta de respeito para com as pessoas e falta de compromisso. É o que eu queria dizer. No caso da doutora Elisa, dizer o seguinte também, quando fala educação, fala muito de educação, Sr. Presidente, eu posso lhe dizer que no relatório de contas de gestão de 2016 estava orçamentado 1 milhão de euros. Foi utilizado 60%. Portanto, vamos lá, tanta vez a educação, temos que utilizar o que está orçamentado. Outra coisa também é a habitação social. A Sra. Presidente fala muito também nas pessoas, agora toda a gente fala nas pessoas, e é degradante olhar para alguns bairros sociais, a forma como eles são abandonados e a degradação que existe, que é o desprezo pelas pessoas que lá moram e a falta de respeito por elas próprias. Passando então às propostas, se repararam até chegar à minha vez, ninguém falou no hospital. Até há uns tempos atrás toda a gente falava no hospital de Vila de Conde, no Hospital Novo. Hoje toda a gente foge de falar nesse hospital. Nós pugnaremos para que o Governo, de uma vez por todas, decida construir o Hospital de Vila de Conde e Póvoa. Em relação à descida do IMI, todos falam envergonhadamente na descida. De 2013 até aos dias de hoje, a receita do IMI subiu 5 milhões. O que é que a Câmara fez? Desceu 0,07. Isto não é descida nenhuma. Isto é dizer que desce envergonhadamente, vai fazendo uma descida. E este que aprovaram na última reunião de Câmara, passar para 0,39, é eleitoralismo. Porque aquilo não vai ser posto em vigor. A Sra. Presidente não sabe se vai ser a Presidente da Câmara a partir de outubro. E, portanto, o que vai acontecer é que só na próxima Assembleia Municipal é que se poderá aprovar ou não os 0,39. Nós vamos mais além, e o que eu lhe vou dizer agora é convicto, porque já temos estudos para poder dizer isto. Não põe em risco nada na autarquia financeiramente. Nós desceremos o IMI para 0,35, se for possível, administrativamente, já para 2018. Sem medo nenhum. Não andamos aqui a tirar para 2020. É possível, em 2018, baixar o IMI para 0,35. Em relação à derrama também, e eu durante 4 anos tentei que a Câmara que o Executivo baixasse a derrama, sabem que a derrama são 10% que cobram sobre os lucros acima de 100 mil euros. É lógico, eu conheço um caso em que uma grande superfície vai montar uma loja no limite de Vila de Conde, mas no terreno da Póvoa, incrível, a loja vai se chamar Loja de Vila de Conde. É sintomático. Não vai pagar tanto de derrama, é 0 na Póvoa, e o IMI também não vai pagar tanto como na Póvoa, que é 0,3. Okay? Portanto, nós, nesse caso, o IMI baixará para 0,35. A nível da água, eu lamento, e se vocês derem cuidado de ler o contrato de concessão da Indaco com a Câmara, acho que tem 140 páginas, 150, vão ter muita dificuldade em perceber qual é o prazo limite para a conclusão do saneamento no Conselho de Vila de Conde. Não existe lá. Não está lá uma data. Quer dizer que a concessão vai acabar, ou se calhar depois vai ser renovada, e o saneamento vai ficar, como está hoje, na ordem dos 60%. E andam aí a prometer saneamento para o Conselho todo, e garanto-vos uma coisa, não vai ser possível. Uma empresa privada, numa rua de 300 metros, com 2 habitações, não vai fazer saneamento nenhum. Isso é evidente, é verdade, não fará. E nós, também, nessa fase da água e do saneamento, somos radicais. A água vai baixar. E, se possível, voltaremos a ter o saneamento e a água no poder da Câmara. Isso fica prometido aqui. Sem medos, sem receios. Se me perguntarem como é que se vai fazer, não lhes vou dizer agora. Está pensado como se possa fazer. Está pensado como se possa fazer. Já não seremos os únicos a fazer a ruptura com a Indaco. Eu digo, por exemplo, que o metro cúbico, e a Indaco fornece água a Matosinhos, o metro cúbico de água em Matosinhos é quase metade do valor cobrado em Vila de Conde. Agora, falando aqui nas Caxinas, nós vamos aumentar o cemitério das Caxinas. Promessa feita, já há solução.
Fisicamente, o cemitério das Caxinas tem vida de 1 ano, mais ou menos, e é um anseio das populações daquele lugar, que muitas vezes é esquecido e só lembrado quando há os funerais. Também todos devem ter reparado já que em Vila do Conde, na cidade, há N ruas em que tem caminhões de tiro estacionados durante o dia, durante a noite, ao fim de semana, autocarros em qualquer sítio. Então nós propomos-nos construir um terminal de tiro e rodoviário. Os caminhões de tiro, todos serão obrigados a estacionar naquele parque. Ou então não estacionam em Vila do Conde. E os autocarros igual. É lógico, com segurança, 24 horas. Toda a gente, voltando aqui um bocadinho também outra vez às Caxinas, toda a gente, não é bem plágio, mas quase, copia as nossas propostas que já vêm de há uns tempos atrás. E então vou-lhes dizer que nas Caxinas vamos fazer a beneficiação e o aumento do mercado das Caxinas. Vamos construir um primeiro andar naquele mercado. Vamos dar dignidade àquele local. A Câmara há uns tempos fez obras, mas fez obras de fachada. Pintou a fachada e arranjou as casas de banho. Do resto não fez mais nada. A nível de ambiente, muita gente fala nas margens do Rio Ave. E o próprio rio? Não se faz nada? Melhora-se as margens do rio, mas continuamos a ter um rio preto, podre. Temos de uma vez por todas, e até hoje ninguém fez isso, temos de uma vez por todas pegar na despoluição do Rio Ave. Tem que ser feita. Vila do Conde tem poetas, Chico Neves, José Reis, etc. Vila do Conde não tem uma feira de livro. Outras cidades que não têm lá ninguém fazem feiras de livro. Nós faremos uma feira de livro num dos meses de verão. A juventude, que é o futuro deste país, foi esquecida pela Câmara. Havia a Semana da Juventude, acabou a Semana da Juventude. Ok, nós voltaremos a ter a Semana da Juventude. Circuito automóvel, sem custos para a autarquia, voltará em 2019, se eu for Presidente da Câmara. Promessa feita, não há custos para o município. E trará receita para Vila do Conde. Criaremos no Conselho 3 roteiros turísticos para que nós possamos ter em Vila do Conde os turistas não um dia, não uma tarde, não 2 dias, mas que estejamos mais tempos cá em Vila do Conde. E nós temos um Conselho que é grande e também é rico. E certamente que será um sucesso quando se criarem estes 3 roteiros turísticos. Temos também que dinamizar a oferta hoteleira, mas a Câmara tem que fazer alguma coisa para cativar essas cadeias a virem fazer hotéis em Vila do Conde. Não há camas suficientes em Vila do Conde. Podemos trazer muitos turistas para cá, mas eles acabam ao fim do dia por irem dormir ao Porto ou à Póvoa. A nível de turismo, já temos também algumas conversações com a ANA, no aeroporto de Sá Carneiro, de forma a que tenhamos no aeroporto, permanentemente, um stand de turismo. Vender a imagem de Vila do Conde todos os dias, todas as horas. Vilela, desculpa, já chegamos aos 10 minutos, os 5 já estão em 10. Eu pedia muita desculpa de interromper, mas temos que prosseguir e não cansar as pessoas, e deixava agora, nesta primeira volta, a palavra para o António Miguel, do Bloco de Esquerda. Ora bom, a medida distintiva da nossa candidatura é a implementação do orçamento participativo. Isto porque os eleitos não devem presumir arrogantemente que conhecem todos os problemas que afetam o município. Os processos de identificação desses problemas e as tomadas de decisão correspondentes devem ter sempre em conta a participação informada, responsável, democrática dos municípios, que têm, portanto, uma palavra a dar, e é necessário que os eleitos criem este envolvimento, este compromisso cívico com os eleitores na ação governativa e na definição de quais devem ser as prioridades de investimento. Quem é eleito para governar apresenta naturalmente as suas propostas, que constam do seu programa de governo, mas deve integrar simultaneamente as propostas
e soluções que resultam da auscultação dos municípios em todas as decisões. Assim, os municípios são também convocados a decidir sobre a aplicação a dar ao dinheiro dos seus impostos. Afinal, é de baixo para cima que significa a cidadania e se aprofunda a democracia. É preciso também exigir uma absoluta transparência na ação governativa do Executivo Municipal, disponibilizando publicamente todas as informações que são relevantes para o município, como, por exemplo, o conteúdo das reuniões dos órgãos autárquicos, os pedidos de licenciamento de operações urbanísticas, o exercício contabilístico que é feito regularmente. Todos esses dados relevantes têm que estar acessíveis publicamente e um canal que me parece ser o mais adequado é a página da internet da Câmara Municipal e outros canais, eventualmente. É muito importante proceder a uma urgente revisão do PDM, que já devia ter ocorrido há 12 anos. O PDM é um instrumento fundamental para uma política de ordenamento do território que garante o seu desenvolvimento equilibrado, harmonioso, que estabelece a referenciação espacial dos usos e atividades do solo municipal e, terceiro, e muito importante, permite a igualdade de tratamento entre todos os municípios, defendendo-os de arbitrariedades, do clientelismo, de discricionariedade. Engenheiro António Caetano, doutor Elisa Ferraz, estou convencido que se tivéssemos no Conselho um PDM atualizado, em vigor, revisto, se houvesse transparência na ação executiva e se houvesse um orçamento participativo, casos como o prédio a norte da Igreja das Caxinas nunca teria ocorrido e o erário municipal nunca teria sido tão gravemente lesado. A defesa dos serviços públicos que todos os vilacondenses devem ter é para nós inegociável. Tudo vamos fazer para que o novo centro hospitalar aconteça e seja inscrito nos 2 orçamentos de Estado que ainda restam da atual legislatura. Com um saldo primário de 1,5 mil milhões de euros, um déficit com uma enorme folga dentro das margens exigidas pelo Eurogrupo, depois de 18 mil milhões de euros gastos pelo Estado a salvar bancos, não há argumentos, não há razões para não construir um novo centro hospitalar. Este centro hospitalar é agora um dos 3 prioritários a construir no país. E é uma necessidade fundamental para prestar os cuidados de saúde condignos que uma comunidade de 150 mil pessoas deve ter e que duplica nos meses de verão. E ao contrário da doutora Elisa Ferraz, nós não permitiremos, no que estiver ao nosso alcance, que o Sistema Nacional de Saúde sirva interesses privados, porque de facto o novo centro hospitalar tem que ser construído de raiz. Já agora, propunhamos que a localização do hospital não fosse a que estava inicialmente prevista, desde 2008, mas que fosse uma localização que estivesse bem servida de acessos e de transportes públicos, de uma rede de transportes públicos e de grande capacidade, como é o caso do metro. Por isso, achamos que a localização adequada para o novo centro hospitalar seria o lugar de Rebufo, compreendido entre os terrenos da nascente da Maconde e a rotunda da Nacional 206 na Via B. É uma proposta que vamos defender se formos eleitos, como esperamos. E por falar em defesa dos serviços públicos, por razões já apontadas, nós também queremos reverter para a esfera pública o serviço de distribuição de água e saneamento básico, bem como varredura de ruas. Mas queremos mais. Queremos também reassumir a distribuição de energia elétrica em baixa tensão, que é por direito próprio das autarquias e, para isso, não deve ser revalidado o contrato assinado entre a EDP e a Associação Nacional de Municípios. Este serviço é altamente rentável e já não há razões históricas para que seja contratualizado com a EDP. O município da Póvoa já o defende também, muitos municípios de norte a sul do país o fazem, como por exemplo no Alentejo.
Na prática, defendemos a reabilitação dos antigos serviços municipalizados de energia, água e saneamento. É necessário elaborar um plano de mobilidade municipal, e esta é outra medida importante, que deve integrar o PDM novo e que passa pela atualização da rede viária que existe e que potencia a coesão territorial que falta. É preciso desencravar o interior do concelho. Vila do Conde tem duas barreiras naturais, o Rio Ave e o Rio Este. Estes obstáculos naturais dificultam a mobilidade dos vilacondenses entre as freguesias, das freguesias à sede do concelho e no acesso às principais vias de entrada e saída do município. Este constrangimento natural tem dificultado a vida e infernizado a vida de muita população, tem contribuído também para o subdesenvolvimento e as assimetrias que existem em muitas regiões, em muitas zonas do nosso concelho. E o que é que isso implica também? Implica que, não havendo essas acessibilidades, não haja estabelecimento de atividades económicas e fixação de populações. Portanto, é uma prioridade investir na melhoria dos atravessamentos destes rios e no acesso das freguesias do interior à Nacional 13, à A28 e à A7. É uma marca de grande subdesenvolvimento a Ponte de Arcos, a Ponte de Ogrinhão. Como é possível, mais de 40 anos no poder, não terem resolvido esta situação? É de veras injustificável. Há novas acessibilidades a fazer também nas freguesias do interior, de que eu destaco, por um lado, a ligação do nó 14 da A28, Mindelo Fajosos, a Vilarinho, através do alargamento da Rua do Corvo, e, por outro lado, a ligação do mesmo nó à via B, através da Ponte Retorta, até à Rotunda do Desporto. Desculpa. E, para terminar, porque eu quero cumprir o tempo e não quero transformar isto num comício, mas num debate, saúde a doutora Elisa pela ação social, as medidas que vai implementar. Foi pena que fossem necessários 20 anos para chegar aí. E, de facto, eu acho que a ação social muitas vezes confunde com caridade e não devia ser. As autarquias têm responsabilidades sociais que não podem ser delegadas exclusivamente a instituições privadas. E há muitos cidadãos em situação de dificuldade socioeconómica. A doutora Elisa acaba este ano o seu mandato e foi neste último ano de mandato que se lembrou da tarifa social da água. Eu gostava de saber qual é a percentagem de famílias que vão beneficiar dessa medida. Mais vale tarde do que nunca. Muito obrigado. Muito obrigado. E já repararam, quer dizer, enquanto alguns dos candidatos falavam, ouvia-se ruído de fundo da parte de fora de quem não consegue ouvir, não ouve, não deixa ouvir. Eu pedia o máximo de respeito, inclusive os que estão aqui dentro, que deixassem os comentários para depois e que houvesse o máximo de silêncio para as pessoas não ficarem perturbadas. O tema seguinte, que ficou acordado,